Saúdo os amados irmãos em Cristo e irmãs em Cristo e os demais ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir deste momento vamos dar início a mais um estudo bíblico que vai sair como uma estreia, intitulada ao tema Usos e Costumes, o cavalo de Troia dos crentes mundanos e liberais. Não saia do seu lugar porque vamos aprender muita coisa hoje. Glória a Deus. Diz a Sagrada Escritura: Conjuro-te. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. 2. Que pregues a palavra, inches a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Amém, meus amados? Aqui Paulo inicia, portanto, aqui esta porção da Escritura dizendo para Timóteo: conjuro-te, ou seja, desperto-te, exorto-te, pois, diante de Deus, diante de Elohim e do Senhor Jesus Cristo, Adonai Yeshua HaMashiach, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instas a tempo e fora de tempo, ou seja, insiste, não é? Insiste a tempo e fora de tempo. Ezequiel diz: quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde, mas as minhas palavras lhes dirás: quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Depois diz aqui: corrijas, repreendas e exortes com toda a longanimidade, ou seja, com toda a paciência e doutrina, instrução, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Este é o tempo. Eles já não suportam mais a sã doutrina. O que é a sã doutrina? No original grego, é uma doutrina isenta de erro ou de contaminação. Portanto, é uma doutrina sadia. É uma doutrina pura. Mas tendo comichão nos seus ouvidos, não é? Se rodearão eles mesmos de mestres conforme as suas próprias concupiscências. São maus desejos carnais. E desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Amém? Glória a Deus. Então, para tu entenderes aqui, Paulo estava advertindo Timóteo a pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Aleluia, para corrigir, para repreender, exortar com toda a paciência e instrução, porque viria tempo em que não suportariam mais a sã doutrina. Uma doutrina verdadeira, uma doutrina pura, uma doutrina isenta de contaminação ou de erro. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, maus desejos carnais, luxúrias, cobiças, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ora, o que é uma fábula? Uma fábula é uma verdade ou é uma mentira? É uma mentira. Amém? Quem quer diga glória. Então é bem claro. Paulo advertia que nos dias finais, que antecede a vinda de Yeshua, a vinda de Jesus, do Salvador, glória a Deus, aleluia, aleluia, haveria um tempo em que não suportariam mais a sã doutrina. Os cristãos, a maioria deles, não suportam mais a sã doutrina. Porque 80% a 70% das igrejas pregam a falsa doutrina. Prega que Deus só quer o coração. Prega que um pouquinho não faz mal, um pouquinho de pecado não faz mal, um pouquinho de pintura, de joia, de maquiagem não faz mal, o salto alto, se não for exagerado, não faz mal, o piercing, se não for exagerado, não faz mal, se for só um piercingzinho pequenino, no umbigo, não é? Pregam que o uso de joias, se for só um brinquinho pequenino na orelha, não há problema, só se for uma argolona grande, só se for exagerado, só se for muito. Até tem um pregador que eu até admiro, ele até prega muita coisa santa na doutrina,
inclusivamente ele prega contra o segundo casamento, que a gente sabe pela Bíblia é adultério. Glória a Deus! E esse pregador é de uma igreja muito boa, muito grande, talvez a maior igreja pentecostal do Brasil. Todos já sabem que igreja se trata. Mas houve uma pregação dele, que a pregação está muito boa, mas ele falou algo que me chamou a atenção. Ele disse, não é? O enfeite delas não seja no uso das muitas joias. O texto não diz muitas nem poucas. O texto diz não seja o enfeite exterior no uso de joias de ouro. Agora, se ele falou isso, será que é isso que ele crê? Será que está a papagaiar aquilo que ouviu de terceiros? Amém? Será que já se corrompeu junto com o sistema, não é, que foi implantado na igreja a qual ele representa e faz parte e é membro? Amém? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que atualmente essa igreja, tal como muitas, a maioria delas, já não suportam mais a sã doutrina. Então eles dizem que o uso moderado de joias é permitido. Faz parte do novo regulamento dessas igrejas, saiu, saiu até no jornal oficial dessa igreja, saiu em ata que agora pode usar pinturas, joias e maquiagem se for de uma forma moderada. Não é? Mas a Bíblia que eu creio, que eu me converti, diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, obviamente, não é? Em termos figurativos, significa que um pouco de pecado vai contaminar todo o teu corpo. Uma coisa ou é pecado ou não é. O uso de joias ou é pecado ou não é, não é? Diz muitas joias. Não é? Ali não fala de quantidade, fala do quê? Da qualidade. O uso das joias qualifica o crime de vaidade. É um pecado contra a santidade divina. Então, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências. Eles já não suportam mais ouvir que o segundo casamento é pecado de adultério. Então já não suporta mais. O que é que ele vai fazer? Sai de uma igreja, não é, que prega a verdade e diz que isso é adultério, não é, e que não pode tomar a Santa Ceia em adultério, tem que confessar esse pecado e abandonar, e vai para outra igreja onde lhe vão dar a Santa Ceia. O indivíduo vive amasiado, amigado, amancebado em união de facto, apenas em união legal, vive apenas ajuntado, sai dessa igreja e vai para uma igreja em que pode viver amasiado. Não tem problema, levam-no a batismo e lhe dão a Santa Ceia para a sua própria condenação. Porquê? Porque ele não suporta mais ouvir a sã doutrina. Então tem comichão nos ouvidos. Rabantokovasnéria. Aleluia. Aleluia. Então, a Bíblia diz que amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Se tem um profeta de Deus que te diz que beber bebida alcoólica é pecado, mas ele gosta de beber bebida alcoólica, vai para uma igreja que diz que pode beber. Só não pode exagerar muito, mas pode beber à vontade. E a pessoa vai para uma igreja de beberrões. Sai de uma igreja de santificados, de abstinentes de bebida alcoólica, para uma igreja de beberrões. Então é isso que acontece. Se numa igreja pregam a verdade que a mulher não deve usar pintura, joia e maquiagem, porque isso aí são enfeites exteriores condenados no Novo Testamento, na Nova Aliança pelo apóstolo Pedro e pelo apóstolo Paulo, que não deve usar isso, porque se usá-los não poderá, se é novo convertido, ir a batismo, não é? Não poderá ir a batismo, e se já é batizado não poderá tomar a Santa Ceia, e vai para uma igreja onde tudo isso é permitido e mais alguma coisa. Então este é o tempo, não é? Numa igreja vai-te dizer que isso é pecado, na outra eles vão dizer o quê? Não, isso aí não é pecado, é usos e costumes. E usos e costumes não têm nada a ver com doutrinas, não é o que eles dizem? E nada disso, a pintura, joia e maquiagem, nenhum tipo de enfeites vai-te levar para o inferno. Não é? Roupa não leva ninguém para o inferno. Não é? Vão-te mentir. E o pai da mentira é o diabo. Não são igrejas do diabo, não são igrejas de Deus. Se tem algo de Deus, já estão misturando Deus com o diabo. Servem a dois senhores. Então, este é o tempo em que não suportam mais a sã doutrina. Sai de uma igreja que te diz que a santificação é no espírito, na alma e no corpo, para uma igreja que diz que Deus só quer o coração, o Deus açougueiro. Sai de uma igreja que te diz que algo é pecado, neste caso,
Pintura, joia, maquiagem e roupas sensuais. E vai para uma igreja em que nada disso é pecado, Deus só quer o coração, e isso daí são usos e costumes, quer dizer que o pecado virou insípido. Então repara, isto está-se a cumprir nos dias de hoje. Então o pecado já não é mais pecado. O pecado agora virou usos e costumes. Glória a Deus. Então eles não suportam mais ouvir a sã doutrina, mas tendo como chão os seus ouvidos, se rodeiam eles mesmos de mestres conforme as suas próprias concupiscências, maus desejos carnais, cobiças, e desviam os seus ouvidos da verdade voltando às fábulas. Ora, uma pessoa que está desviada da verdade vive na mentira, e de fora ficará todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22:15. Então é isso que vai acontecer naquele dia, a toda essa gente aí. Então hoje vamos nos falar num tema muito interessante, e o tema é: os usos e costumes, não é, são o cavalo de Troia dos crentes mundanos e liberais. Portanto, eles pegam neste chavão usos e costumes. Aquilo que antes era pecado, agora para eles é usos e costumes. Aquilo que antes era doutrina de Deus, agora já não é mais doutrina de Deus, mas é a doutrina dos usos e costumes. Aquilo que era a doutrina da santificação, agora já não é mais doutrina de santificação, é doutrinas dos usos e costumes. Aquilo que era a doutrina da santificação do teu corpo, aleluia, das tuas vestes, porque tu deves ser santo em tudo, até em toda a tua maneira de te vestir. Eles agora dizem isso aí, já não é mais doutrina da santificação do corpo, agora é doutrinas dos usos e costumes. Então criaram esse chavão, doutrinas dos usos e costumes, para arrastar multidões para a condenação eterna. Aleluia! Criaram, e quem defende e quem promove isso vai receber mais severa condenação. Quem ensina nas igrejas, nas casas, nas ruas e fora das igrejas e até na internet e no YouTube, tem canais abertos, vai receber mais severa condenação. Porquê? Porque está ensinando o povo a pecar. Está dizendo que o pecado não é pecado. O pecado são os costumes. Não é? Mini saia, shortinho e outro tipo de roupas imorais e sensuais, tipo decotadas, transparentes, apertadas, curtas, cavadas, rachadas. Oramantalamasteria. Vai dizer que isso aí agora já não é mais pecado, são usos e costumes. Isso era de antes. De antes eles diziam que era pecado, mas isso era a doutrina da cabeça deles, não era a doutrina de Deus. Então o que é que eles estão dizendo? Estão dizendo que quem prega que a santificação é no corpo também, não é só no espírito e na alma, e é também nas vestes, é em toda a tua maneira de viver, que a santificação do cristão inclui ele não usar joias, nenhum tipo de joias, nem muito nem pouco, pintura ou maquiagem, não usar roupas sensuais. Eles vão dizer que isso aí não é doutrina de Deus. Então, se não é doutrina de Deus, é doutrina de quem? Vão dizer que essas doutrinas aí são doutrinas, não é, dos homens, ou doutrinas dos demónios, blasfemando assim, não é, da santidade divina e da santidade que Deus exige para os cristãos. Então, um verdadeiro cavalo de Troia foi criado. Então, eu já te vou explicar. O cavalo de Troia foi algo criado, não é? Foi um presente deixado, não é? Eu já vou aqui relatar aqui a história do cavalo de Troia, para tu entenderes, não é? Na mitologia grega, o cavalo de Troia foi um grande cavalo de madeira construído pelos gregos como parte de uma estratégia para conquistar Troia, durante a guerra de Troia. O cavalo era oco, por dentro ele era oco, e escondia soldados gregos dentro, que foram deixados em Troia como um presente. Os troianos, confiantes e cansados da guerra, aceitaram o presente e o levaram para dentro das suas muralhas. À noite, os soldados gregos que estavam dentro do cavalo saíram e abriram os portões da cidade, permitindo que o exército grego entrasse e destruísse Troia. Da mesma forma, o teu corpo é comparado a quê? A uma cidade. Amém? Alaman tocou, o teu corpo é comparado a uma cidade. Sharamandalamassurikaya. E é comparado a uma fortaleza. Glória a Deus. Então, quando tu recebes esse presente dos falsos mestres, não é, que estão aí em muitas igrejas, em 80% das igrejas, e também no YouTube, agora até tem falsas mestres, até tem mulheres ensinando essa heresia. Já não bastavam os hereges que eram homens, agora até mulheres ensinam essa heresia. Pasme-se, até mulheres têm. Quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido e submissa a Cristo, e que não permite que a mulher ensina nem exerça autoridade, poder sobre o homem. Mas elas estão exercendo aí na internet, enganando todo o mundo. Aí, essas falsas mestrizas, falsas maestras. Então é bem claro, para tu entenderes, da mesma forma que os troianos receberam um presente chamado cavalo
de madeira, que era um cavalo de madeira, era como se fosse uma escultura feita em madeira, e que acharam que aquilo era bom para eles e trouxeram para dentro da sua casa, para dentro da sua cidade, para dentro das suas muralhas, né? E através disso sofreram a maior derrota física, né, de todos os tempos, segundo a mitologia, mas imaginando que fosse verdade. Né? Isto aqui relata a forma como Satanás opera. Satanás criou esse cavalo de Troia, né? Esse cavalo de Troia chamado sã doutrina, para introduzir o pecado na tua vida. Glória a Deus. Então, da mesma forma que, segundo aqui esta história aqui da mitologia grega, aleluia, da mesma forma que os troianos foram enganados pelos gregos ao receberem um presente achando que aquilo simbolizaria tréguas, paz, e colocaram um presente dentro da sua própria casa, também da mesma forma os cristãos atuais, irmão, receberam este cavalo de Troia chamado Usos e Costumes. Não é? Aquilo que é propagado, eles recebem esta mensagem com alegria, mas é uma alegria carnal, uma alegria passageira. Isto afinal não é pecado, já estou mais aliviado, então posso usar batom, então posso usar rímel, esmalte, unhas de gel, não é? Que eu chamo unhas de gavião, posso usar já as unhas de gavião, as garras de gavião, só falta ter umas asas para virar a árvore de rapina. Então agora as pessoas ficam contentes, recebem este presente com alegria e trazem para dentro de casa. Não é? O presente chamado usos e costumes, ou seja, que certas coisas já não é pecado, mas são apenas usos e costumes. E os usos e costumes não têm nada a ver com doutrinas, e os usos e costumes não vão levar ninguém para o inferno, pintura, joia e maquiagem não é pecado de sensualidade nem de vaidade, aleluia, mas é usos e costumes. E os usos e costumes não têm nada a ver com doutrinas, e as pinturas, joia e maquiagem não vão levar ninguém para o inferno, então ficam alegres. Da mesma forma que esse povo fica alegre e traz para dentro de casa essas pregações distorcidas, essas mensagens satânicas, não é? Dos usos e costumes, entre aspas, dizendo que isso aí é usos e costumes, não é pecados, não é? Recebem um presente, o cavalo de Troia. Dentro do cavalo de Troia estão os demónios para entrar no teu corpo. Já vai entrar no teu corpo. Tem mulher que não usava pintura e através da internet, que é o que divulga mais as neiras e heresias, e através do YouTube em particular, em geral da internet em particular do YouTube, já não usava mais pintura e joia, mas voltou a usar. Então se tornou a porca lavada que voltou ao lamaçal do pecado. E o cão que voltou ao seu próprio vómito. E tornou-se pior o último estado dessa pessoa do que o primeiro. Então agora as pessoas estão desviadas dentro das igrejas. Estão desviadas, não é? Rebeldes, contradizendo o mandamento divino, o mandamento de Cristo e dos apóstolos para a igreja. Porquê? Porque receberam esse presente envenenado, esse cavalinho bonito chamado usos e costumes. Receberam o presente, trouxeram para dentro da sua casa, para dentro do seu corpo, para dentro da sua mente, para dentro da sua alma. E através do recebimento desse presente chamado usos e costumes, vão entrar o quê? Pecados na tua vida. Tu vais pecar contra Deus e vais perder a tua salvação. Amém? Aleluia. Ou seja, a tua cidade, a tua casa, a tua vida, a tua mente, a tua alma, as tuas muralhas vão ser conquistadas pelo inimigo da tua alma. Porque os gregos eram inimigos dos troianos. Então, os demónios vão entrar no teu corpo através de aceitares uma mensagem que te diga que pintura, joia e maquiagem não é mais pecado, de sensualidades e vaidades. Isso aí agora são usos e costumes. E os costumes não têm nada a ver com doutrinas. Então, ao aceitares este tipo de mensagem, tu vais perder a tua salvação. Porquê? Porque recebes o presente, recebes este conceito dentro da tua mente e crias tu mesmo uma nova fortaleza. E dentro dessa fortaleza, dentro desse cavalo de Troia, estão os demónios para entrar no teu corpo. O pecado vai entrar na tua vida e tu vais morrer espiritualmente. Então é a ilustração que eu faço hoje, é a comparação, não é? Hoje lanço esta parábola, não é? Que os usos e costumes são o cavalo de Troia dos crentes mundanos e liberais. Amém? Mundanos e liberais. Glória a Deus. É o cavalo de Troia que vai destruir a tua vida espiritual. Glória seja dada ao Cordeiro. Quantos podem dizer amém? Santo é o nome de Jesus. Voltando aqui à palavra,
Amém? Então vamos aqui ver novamente. Olha aí. De acordo com a epopeia homérica, de Homero, e com a mitologia grega, o cavalo de Troia era um cavalo de madeira oco por dentro e em seu interior foram escondidos diversos soldados gregos, inclusivamente Odisseu, com a intenção de adentrar as muralhas de Troia e vencer a guerra. Amém? Então tu vais ser um derrotado espiritualmente e tu vais ser uma derrotada. Aleluia! Se aceitares esse cavalo de Troia, essa mensagem falsa chamada usos e costumes, não é? Dizendo, isso não é pecado, é usos e costumes. Isso não é doutrina de Deus, é a doutrina dos usos e costumes. Então um verdadeiro cavalo de Troia vai... Amém? Deus não mudou, meu irmão. Não é? Então eles agora vão te dizer o quê? Mini saia, shortinho, tu podes usar. Tu podes andar com roupa transparente, tu podes andar com um brutal decote, os seios a saltarem cá para fora, tu podes andar com um top, com tomara que caia, podes andar de legging, podes andar de colãs, podes andar de biquíni, de maiô, seminua, podes andar como tu quiseres, porque roupa não leva ninguém para o inferno, isso aí não é doutrina, não usá-los, não é? E quem usa isso não está em pecado, não é pecado de sensualidade lascívia, não é obra da carne censurada em Gálatas 5, 19 ao 21, isso aí são usos e costumes, e os usos e costumes não têm nada a ver com doutrinas, ou seja, se tu aceitares essa falsa premissa, se aceitares esse presente envenenado, muito bonito por fora, mas podre por dentro, a andaia chamada usos e costumes, cavalo de Troia chamado usos e costumes, não é? Que eles dizem que isso não é pecado, entre aspas, de usos e costumes, entre aspas. Se tu receberes essa mensagem dos usos e costumes que te dizem que o pecado não é pecado, agora é usos e costumes, que a doutrina divina já não é a doutrina de Deus, mas é a doutrina dos usos e costumes, que a doutrina da santificação corporal ou santificação do corpo já não é mais doutrina, mas isso aí é doutrinas de costumes ou doutrinas dos usos e costumes, tu vais, aleluia, morrer espiritualmente, tu vais ter morte espiritual, porque os demónios vão entrar no teu corpo, tu vais, aleluia, vais entregar a tua alma à vaidade, aleluia, vais perecer, não vais ver a glória naquele dia, no dia do arrebatamento. Então, isso é estratégia satânica usando os falsos mestres nas igrejas, fora das igrejas, nas ruas, nas praças, nas casas e também, inclusivamente, na internet em geral, em particular no YouTube. Tanto homens como mulheres. Antigamente havia mais homens, agora até algumas mulheres se têm levantado contra a santidade corporal, chamando a santidade corporal de usos e costumes, chamando a doutrina de Deus, doutrina da santificação do corpo, de doutrinas de usos e costumes. Blasfemando da palavra de Deus, blasfemando da verdade. Amém? E interessante, se pintura, joia e maquiagem, não é? Vamos dar aqui os exemplos, se pintura, joia e maquiagem já não são pecados, são usos e costumes, como muita gente o faz, como muita gente o diz, não é? Se isto, agora nada disto é pecado, pintura, joia, maquiagens e roupas imorais, nada disto é pecado, não é? O salto alto não é pecado, não é? Calça na mulher não é pecado, não é? Vão dizer que não é pecado. Não é pecado. Depilação não é pecado. Não é? Nada disso é pecado. É o que te vão dizer. Não é? Então, se tu aceitares essa doutrina, isto não é sensualidade. Não é. É santidade. É santidade. O que é que eles te vão dizer? É? Pintura, joia e maquiagem, isso não é pecado de vaidade. Isso aí são apenas usos e costumes, não tem nada a ver com salvação, são neutros, isso não tem nada a ver. Tem nada a ver.
Então, se tu aceitares isso, não é? Unhas de gel, as unhas do capeta, não é? As unhas de gavião, não é? Unhas de ave de rapina, de abutre, sei lá, de águia, sei lá, estas unhas aqui, garra, eu chamo unhas de gavião, as unhas de gel não é pecado, são usos e costumes, não é? Se tu aceitares essa ideia do capeta, que nada disso é pecado, mas isso agora não são usos e costumes, glória a Deus, não é? Então, tu vais-te voltar contra quem prega que isso é pecado. Tu vais dizer que aqueles que pregam que isso é pecado são hereges, são falsos mestres, são falsos profetas, não é? São apóstolos do diabo, apóstolos de Satanás, não é? Que se transfiguram em anjos de luz, em ministros de justiça, sendo eles ministros de injustiça. Então, tu vais dizer que o que eles pregam é heresia, de perdição, é doutrina de demónios, não é? É um falso evangelho, um evangelho maldito. Não é? É o que, porque assim, não pode haver duas coisas certas, não é? E ambas são verdade, não é? Eu não posso dizer que pintura, joia e maquiagem e unhas falsas, unhas de gel, não é? Extensões do cabelo, que isso aí é pecado, e o outro diz que não é, que isso aí não é pecado, não tem nada a ver com pecado. Não podemos estar a falar, estamos a falar dois evangelhos. Um prega alhos, outro está a pregar bugalhos. Não é? Um dos dois está errado. Um dos dois está errado. Então, na mente de quem aceitar o cavalo de Troia, não é? Entre aspas, este cavalo de Troia, chamado usos e costumes, ou doutrinas dos usos e costumes, não é? Esse chavão com toda a imundícia, não é? Da grande meretriz de Apocalipse 17 que eles pregam. Quem aceitar todo esse pacote aí, não é? Esta distorção, que eles usam o chavão usos e costumes e usam o chavão doutrinas dos usos e costumes, ou doutrina dos costumes, ou sã doutrina, agora até inventaram outra expressão, sã doutrina dos usos e costumes. Quando na realidade não existe sã doutrina dos usos e costumes. A sã doutrina é uma doutrina sábia, isenta de erro ou de contaminação, ou seja, ela é divina. Então, não existe a doutrina. A doutrina, se tu disseres doutrina dos usos e costumes, tu estás a errar. Porquê? Porque a doutrina, ela ou vem de Deus, ou vem do homem, ou vem do diabo. Ela não traz esse subtítulo, doutrina dos usos e costumes. Não, a doutrina é de Deus. Biblicamente não há expressão doutrina dos usos e costumes. Biblicamente não existe essa expressão usos e costumes. Para tu entenderes, não existe essa expressão doutrina dos usos e costumes. A doutrina ela vem de Deus, do diabo ou dos homens. Então não existe, biblicamente, doutrina dos usos e costumes, mas as pessoas, muito menos a sã doutrina dos usos e costumes, fica ainda mais aberrante, porque a sã doutrina é de Deus. Se ela é de Deus, obviamente toda a doutrina contém usos e costumes. Os usos e costumes são hábitos. Então se a doutrina é de Deus, ela contém. Mas ela não é chamada de doutrina dos usos e costumes, ela é chamada de doutrina de Deus. Doutrina divina. Então estão blasfemando de Deus, do próprio Deus e da sua palavra. Não podem, irmãos, não podem estar esses crentes aí e mercenários, muitos mercenários e mercenárias aí, que pregam essa pataquada, que defendem isso, não podem eles estar certos, não é? E nós certos, ambos, porque estamos a falar em línguas diferentes, em idiomas diferentes. Perceberam não é? A comparação? É como se estivéssemos a falar em línguas diferentes. Eu estou pregando que pintura, joia e maquiagem é vaidade e é sensualidade. Roupas curtas, justas, transparentes, decotadas, escadas, cavadas, rachadas é pecado de sensualidade e é vaidade. Salto alto é vaidade e sensualidade. Amém? Então, tudo isso, piercing e tatuagem, para além de sensualidade e vaidade, aleluia, rei managashai, é uma marca satânica no teu corpo. Amém? É uma destruição do teu corpo, que é o templo de Deus, tal como causa o salto alto que destrói a tua coluna. Pintura, joia e maquiagem destrói a tua beleza natural que Deus te deu e gera rugas antecipadas, envelhecimento precoce, papeiras, olheiras, rambandagasubenegastéria. Em vez de formosura, gera feiura. Amém? Então não podemos estar a falar duas coisas diferentes, contraditórias. Um diz que é pecado, outro diz que não é, e ambos estarmos certos. E logo, se na mente dessa gente a pintura, joia e maquiagem, a glória a Deus, e as roupas sensuais não são pecados, mas são usos e costumes, então nós estamos errados,
Nós estamos pregando uma falsa doutrina que não vem de Deus. Se não vem de Deus, ela vem dos homens ou do diabo. Então nós estamos endemoniados ou influenciados pelo diabo. É só o que falta dizer. É só o que falta dizer que um crente cheio do Espírito Santo está endemoniado e é blasfémia contra o Espírito Santo. Então estão a pontos de blasfemar dos verdadeiros profetas. Porque eles são falsos profetas. Porque eles já deram lugar ao diabo. Eles e elas já deram lugar ao diabo. Ai, mas Deus os usa. Deus usa quem quer. Deus usa e resta saber se é mesmo Deus que usa. Porque às vezes pensas que é Deus e não é nem tudo o que fala. Porque se já o espírito do engano, o espírito do erro, o espírito da falsidade, o espírito da mentira, não é? O espírito da heresia de perdição, da doutrina de demónios e do falso evangelho já está neles, e da falsa profecia já está neles, então a falsa profecia vai logo a seguir. Muitas das visões e revelações e sonhos já começam a ser mentira também. Porque nós não somos obrigados a acreditar em tudo. Então, cuidado com quem usa esse tipo de expressão. Isso aí não é pecado. Minissaia não é pecado, isso é uso e costumes. Não é? Dizer que pintura, joia e maquiagem é pecado de sensualidade, de vaidade, não é pregar não a doutrina de Deus, não a doutrina divina, não a sã doutrina, mas a doutrina dos usos e costumes. Então, tu estás a dizer, isso é uma outra doutrina. É um outro evangelho. Então, que deveria ser maldito. Então, daí dá-se o contraste. Então, por isso é que eu estou a dizer, não pode haver duas doutrinas contraditórias e ambas estão certas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas vamos a isto. Amém? Amém? Glória a Deus. Então o que é que são usos e costumes? O que é que são doutrinas? Amém? Para tu entenderes. Os usos e costumes são hábitos. São hábitos. Ou seja, coisas que regularmente tu fazes. E a doutrina é ensino. Ensinamento ou instrução. Isto é o segundo ponto, que é a verdade absoluta. Não existem doutrinas sem usos e costumes. Então é estupidez eu dizer que, olha, isso aí não é doutrina bíblica. Não é? Dizer que a mulher não deve usar pintura, joia e maquiagem, nem roupas sensuais, mini saia, shortinho, nem calça, que é roupa de homem. Isso aí não é doutrina de Deus. Isso aí não é santidade corporal. Não. Isso aí são usos e costumes, é doutrina, não é doutrina de Deus, é doutrina dos usos e costumes. Usar essas coisas não é pecado de sensualidade, de rebeldia, de travestismo, ripalamastéria e de lascívia. Não. Isso aí são usos e costumes. Então eles estão distorcendo, irmão, porque não pode haver duas verdades e ambas serem a verdade, duas verdades contraditórias. Ou é pecado ou não é. Amém? Então, para tu entenderes essa expressão, doutrina dos usos e costumes, e agora criaram uma ainda mais ridícula, que eu acho o cúmulo do ridículo, que é a sã doutrina dos usos e costumes. Então essas expressões aí é o cavalo de Troia satânico, do inferno, para entrar não somente na tua vida, no teu corpo, tu que crês nisso, nessas mentiras, mas dentro das igrejas, e profanar as igrejas, levar as igrejas à apostasia plena e ao mundanismo. Já estão caminhando para lá, já falta pouco. Então isto é uma estratégia de guerra satânica para invadir a tua vida, para invadir as tuas muralhas, para entrar dentro das tuas muralhas, para tomar a tua fortaleza, para fazer cair por terra a tua casa, para destruir a tua cidade, para entrar dentro da tua vida e os demónios te possuírem. Através de tu aceitares um falso ensino como este, que dizer que os pecados de sensualidade e lascívia patenteados no uso de certas coisas como pintura, joia e maquiagem e roupas sensuais, né, roupas curtas e transparentes, são apenas usos e costumes, não é? Isso aí é uma maneira do diabo entrar na tua vida. Glória a Deus. Isso aí é uma maneira do diabo entrar na tua vida, irmão. É uma maneira do diabo entrar na tua vida e possuir o teu corpo. E a tua alma. Glória a Deus. Ele entra pela mente. Tu achas, é tão bonito. Então afinal, agora eu já não preciso mais, não é, de usar roupas longas, folgadas. Não. Eu agora, quando tiver calor, mesmo posso até andar em cuequinha. Se tiver calor, posso andar em cueca e em cetia. Em biquíni e maiô. Não é? Então,
Isso aí é o cavalo de Troia, ou seja, é o presente do teu inimigo, do inimigo da tua alma. Aleluia! É o presente de Satanás para a tua vida. Tu aceitares tal coisa na tua mente, entendes, irmão? É uma estratégia diabólica para o diabo entrar e te possuir. Os demónios estão dentro dessa doutrina entrarem na tua vida e levarem-te ao pecado e à morte espiritual. Terrível. Amém? Então já vimos aqui. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Então estamos aqui. Em primeiro lugar, nós vimos que os usos e costumes são hábitos. Podes ir a qualquer dicionário que diz uso. Um dos sinónimos de uso, ou dos significados, perdão, de uso é hábito. E um dos significados de costume é hábito. Então, os usos e costumes, está no dicionário da língua portuguesa, qualquer um podes pesquisar, são hábitos. Agora eu pergunto, será que os usos e costumes são apenas roupas e enfeites exteriores que algumas mulheres e até alguns homens usam, como pintura, joia e maquiagem, piercings e tatuagem? Não. Eu pergunto, tu não costumas respirar? Se tu parares de respirar, tu morres. Então há costumes que são essenciais à vida, como por exemplo respirar, comer, beber, descansar, dormir. Não é? São costumes essenciais à vida. E há usos e costumes que são essenciais à vida espiritual, como por exemplo aceitar a Jesus. Amém? Glória a Deus. Orar. Glória a Deus. Se arrepender dos seus pecados, confessá-los e abandoná-los. Viver em santidade, obedecer aos mandamentos de Deus. Aleluia. Então isso aí são que usos e costumes religiosos, neste caso, essenciais à vida espiritual. Quem querer diga glória, diga aleluia, congregar-te, né? Dar o dízimo, dar a oferta na igreja, para a manutenção da obra de Deus e expansão da obra missionária. Quem querer diga glória, tudo isso é o quê? São usos e costumes sadios, usos e costumes que são mandamentos. Jarabá divinos, irmão. Lamã tocou e a praia. Então ninguém vive sem usos e costumes. Não é? Os usos e costumes, não é? Se tu deixares de trabalhar, eu costumo ir trabalhar. Deixa de ir trabalhar, a ver se alguém vai pagar as tuas contas. Vai-te pôr comer na mesa. Halanda caia massa maia. Então os usos e costumes são essenciais para que tu possas viver ou sobreviver. Amém? Na tua vida física, no teu cotidiano. Aleluia. Por exemplo, tu tens o uso e costume de seres fiel à tua esposa. E se tu tiveres o uso e costume de trair a tua esposa com amantes, não é? Vão ser maus hábitos, maus usos e costumes, pecaminosos. Então ninguém vive sem usos e costumes. Alguns são de acordo com a vontade de Deus, outros são contrários à vontade de Deus e outros são neutros. Agora nós não podemos resumir os usos e costumes a apenas pintura, joia e maquiagem. Isso é um reducionismo extremo. Os usos e costumes não é só pintura, joia e maquiagem, nem roupas imorais, não. Nem roupas. Os usos e costumes é bem mais amplo. Bem mais amplo do que isso. Não é? Interagem toda a tua área. Tu não vives sem usos e costumes. Tu não vives sem dormir. Tu não vives sem acordar depois de dormir. Tu não vives sem te levantares. Tu não vives sem respirar. Tu não vives sem comer, sem beber, sem descansar. São usos e costumes essenciais à tua vida. Então dizer que os usos e costumes, porque isso é a estupidez, dizer doutrina dos usos e costumes, a coisa mais estúpida. Mais estúpida ainda é dizer sã doutrina dos usos e costumes. Porque se ela é santa, é isenta de erro ou de contaminação. Então é uma doutrina divina. Então não tem como pejorativamente dizer que essa doutrina é a sã doutrina dos usos e costumes. Então tu estás a dar um tiro no pé. Porque a doutrina é de Deus. Nada se faz sem usos e costumes. Então, os usos e costumes, já vais ver, são conteúdo da doutrina. Amém? O propósito e o efeito na vida prática do cristão. Não existe doutrina sem usos e costumes, irmão. Não existe. Embora a doutrina seja ensino, os usos e costumes são hábitos, são duas coisas tecnicamente diferentes, todavia elas estão interligadas e não se podem dissociar umas das outras. Não se pode dissociar doutrinas de costumes. Não se pode dissociar costumes de doutrinas, porque estão interligadas. Amém? Então este é um ensino que a maioria dos falsos mestres das igrejas moderninhas, atuais, não te vão dar, porque não têm interesse, porque eles vão perder membros, vão perder ouro e prata, vão perder riquezas, vão perder seguidores, vão perder o seu sustento, vai acabar a sua mamata, como diz o brasileiro no populismo. Então não existe doutrinas sem usos e costumes. A doutrina, venha ela de Deus, do diabo ou dos homens, tem três fontes. Então não existe essa expressão doutrina dos usos e costumes ou doutrina dos usos e costumes. Na Bíblia existe doutrina de Deus,
doutrina dos homens e doutrina dos demónios. Só existem 3 tipos de doutrina. Agora, essa sã doutrina dos usos e costumes ainda é mais ridícula, mas a doutrina dos usos e costumes não existe. Não existe, meu irmão. A doutrina ou é de Deus ou não é. E se ela é doutrina de Deus, ela contém usos e costumes que são de acordo com a vontade de Deus. Se ela é dos homens, ela contém usos e costumes que são de acordo com a vontade dos homens. E se ela é dos demónios, ela contém usos e costumes que são diabólicos, são pecaminosos. Amém? Então, em quarto lugar, já vimos aqui, quarto. Em terceiro, já verificamos que não existe nenhuma doutrina, venha ela de Deus, do diabo ou dos homens que não é, sem os usos e costumes. Toda a doutrina tem usos e costumes. Então, os usos e costumes são o conteúdo e o propósito e o efeito da doutrina na vida prática do cristão. Doutrina sem usos e costumes é uma utopia, uma teoria sem prática. A fé sem obras, ela é morta. Quem querer diga glória. Olha o que é que disse Paulo. Amém? Vamos aqui para ver o que é que disse Paulo. Ou melhor, perdão, que disse o meio-irmão de Jesus, Tiago. Amém? Olha aí. Meus irmãos que aproveita, versículo 14. Meus irmãos que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Pode porventura a fé salvá-lo? Eu faço as palavras de Tiago. Não é? E vamos fazer esta analogia. Meus irmãos e irmãs amadas em Cristo, que aproveita se alguém disser que tem doutrina se não tiver os usos e costumes. Pode essa doutrina salvá-lo? Que mandará a praia séria. Pode essa doutrina salvá-lo? Não, vai condená-lo. Porque a doutrina tem que ter os usos e costumes. O que é que são as obras? São os usos e costumes. Fé sem obra, a fé, ela nasce por dentro do teu espírito. Quem querer diga glória. Uma das virtudes do fruto do espírito é a fé. Começa por dentro. Mas ela depois se manifesta na alma e no corpo. Ela se manifesta nas tuas palavras, nos teus gestos, nas tuas ações. Aleluia, se manifesta em tudo. Amém? Então não existe doutrina sem os costumes. Não é? Doutrina sem os costumes é o mesmo que ter fé e não ter as obras. Amém? Diz aqui, o que é que aproveita alguém dizer que tem fé se não tiver as obras? Pode porventura essa fé salvá-lo? E eu posso dizer o que é que, porque as obras são os usos e costumes. O que é que adianta alguém dizer que tem doutrina? Ou que obedece à doutrina divina se não tiver os usos e costumes, que são o conteúdo dessa doutrina? Pode essa doutrina levá-lo ao céu? Não vai levá-lo ao inferno. E aqui dá exemplos. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta do mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Ou que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então eu vou aqui fazer minhas as palavras de Tiago e vou ter aqui substituir fé por doutrina e obras. A gente já sabe que as obras são os usos e costumes por usos e costumes. Mas dirá alguém, eu tenho a doutrina. Ou melhor, mas dirá alguém, tu tens a doutrina, eu tenho os usos e costumes. Mostra-me a tua doutrina sem os teus usos e costumes. Eu te mostrarei a minha doutrina pelos meus usos e costumes. Amém? Então não tem essa história de tu seres um crente doutrinado, uma cristã doutrinada, obediente à sã doutrina bíblica de Deus e não ter os usos e costumes. Tu tens que ter os usos e costumes, senão ficas só na teoria, sem a prática. Então és um hipócrita. Teoria sem prática. É o mesmo que aqueles hinos de santidade, uns cantam santidade, tens que ser santo, mas não diz santo em quê? Com os lábios todos pintados, igual palhaça do circo, os olhos pintados igual Jezabel, toda enfeitada igual a árvore de Natal, e está cantando sobre santidade e pregando sobre santificação do corpo. Mas não dizem em que consiste essa santificação. A santificação é a separação das vaidades, das carnalidades, da sensualidade, das obras mundanas. Amém? E carnais. Então é bem claro, meu irmão. É bem clara esta palavra. Tu tens a doutrina, eu tenho os usos e costumes. Mostra-me a tua doutrina sem os teus usos e costumes. Eu te mostrarei a minha doutrina pelos meus usos e costumes. Porque a fé sem obras é morta.
Repanaga supenéria. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demónios que creem estremecem. Mas queres tu saber, ó homem, e porquê não dizer ó mulher vã, ó néscia, ó tola? Queres tu também saber que a fé sem as obras é morta? Aleluia! Queres tu também saber que a doutrina sem os usos e costumes é ineficaz? É nula? Não tem nenhum valor? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz, Abraão creu em Deus, isto lhe foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Vês então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O que é que são obras? São costumes. Boas obras. Há as más obras, são maus usos e costumes. Então a doutrina sem os usos e costumes, amém, é iniquidade, é morta. Aleluia, rei palamai. Diz aqui, vês que a fé cooperou com as suas obras. Ou seja, a doutrina cooperou com os usos e costumes. E pelos usos e costumes, a doutrina foi aperfeiçoada. É bem claro, meu irmão. E de igual modo, Raab, a meretriz, não foi também justificada pelas suas obras, ou seja, pelos seus usos e costumes, quando recolheu os inenecessários e os despediu por outro caminho. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então eu faço minhas as palavras de Tiago, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a doutrina sem os usos e costumes é ineficaz, é nula. Está morta. É uma doutrina morta, não tem qualquer eficácia. Bem clara esta palavra. Glória seja dada ao Cordeiro. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem queria diga glória. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aqui umas 4 falácias. Amém. Isto aqui eu não vou ler aqui porque eu li no outro dia. Amém? Já vimos que são indissociáveis os usos e costumes de doutrinas. Agora vamos aqui para tu entenderes o quão ridículo é as pessoas dizerem sã doutrina dos usos e costumes. O quão ridículo é. Porque raia o cúmulo do ridículo. Amém? Olha aí. Diz aqui. Amém? Não defraudando, antes mostrando toda a lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus. Então existe na Bíblia a doutrina de Deus, também é chamada doutrina de Cristo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, se alguém vai ter contigo e diz que pintura, joia e maquiagem não é pecado, mas é o quê? Santidade, são apenas usos e costumes, então não recebas em tua casa, nem tampouco o saudeis, digo que é teu irmão e irmã em Cristo. E se alguém ensina isso, ainda pior, é um falso mestre, ou uma falsa maestra, ou maestriza, porque quem o saúda tem parte nas suas obras más. É bem claro. Então és cúmplice. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Este é meu irmão em Cristo. Agora imagina um irmão de lábios pintados, de orelha furada, piercing no umbigo, de top. Um irmão de top. Um irmão de saia. Saia curta. E salto alto. Um irmão, entre aspas. Não é, meu irmão? Alaman tocou varaia. Então, meu irmão, não é nosso irmão em Cristo. É uma pessoa que ou nunca se converteu, ou se converteu, se desviou e está na rebeldia, seja dentro ou fora da igreja. Amém? Então, se alguém vier ter contigo e não traz esta doutrina, não recebas em tua casa. Também não recebas os falsos mestres nem as falsas maestras, maestrizas, falsas profetizas em tua casa, não é? Através de estudos, não é? Que estão no YouTube, estão na internet, em todo o lado, até em áudio, para te enganar, para te dizer que o pecado de sensualidade já não é mais pecado, agora é usos e costumes. Roupas imorais já não é mais pecado de lascívio, mas é usos e costumes. Pintura, joia e maquiagem não é mais vaidades, mas são usos e costumes. Não é? Então, se alguém vier ter contigo e não traz este ensino, não recebas em tua casa, nem tampouco o saudeis. Sacode a poeira das tuas botas. Se já o repreendeste mais do que uma vez. Não é? A Bíblia diz que quanto ao homem hereges, por não dizer à mulher também, depois de uma e de duas admoestação, evita-o, sabendo que o tal já está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Já tem a mente cauterizada, já vai para o inferno. Está lá em Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11.
Então é bem claro, meu irmão. Se alguém vem ter contigo e não traz esta doutrina, diz que isso aí não é pecado, é usos e costumes, é melhor tu não teres comunhão com essa pessoa. Não o recebas em tua casa. Amém? Rabantokou varaya semia. Jesus disse em João capítulo 7, versículo 17. Vamos ler o 16. E Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Amém? A Bíblia diz que se admiravam da sua doutrina, porque os ensinavam como tendo autoridade e não como os escribas, como os fariseus. É bem claro aqui. Então a doutrina de Deus ela é superior. Quem querer diga glória, então, olha aí. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos, ou seja, um servo obedece ao Senhor, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceis de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Hamandaga samaya. Alabai. Orai. Então tem gente voltando ao lamaçal do pecado. Não é? Porque aceitou o cavalo de Troia. Tem gente que já não pintava os seus lábios. Já não se pintava em volta dos olhos. Já não colocava um batom nos lábios. Já não usava esmalte. Já não usava fios correntes, pulseiras, tornozeleiras, piercings, tatuagens. Já não se pintava, não se maquiava. Agora ela já estava liberta, santificada, mas através dos ensinos, não é? Dos ensinos das Jezabéis na internet não é? E dos reis Acabes da internet, Acabes e Jezabéis, voltaram ao seu vómito, se desviaram e agora continuam dentro da casa de Deus, mas pecando contra Deus, em rebeldia. Não é? A porca lavada voltou ao lamaçal do pecado, ao lamaçal, e o cão voltou ao seu próprio vómito, está lá, e tornou-se pior o último estado dessa pessoa do que o primeiro, tornou-se muito mais endemoniada do que antes de aceitar a Jesus. Porque a Bíblia diz que, aleluia, quando a pessoa é liberta, o espírito imundo sai e anda por lugares ários e não encontra de repouso, volta para a casa de onde saiu, se a encontra limpa, vazia, arrumada, ou seja, se está vazia já não tem Espírito Santo, não deu lugar à carne. Esse demónio entra e traz 7 demónios piores do que ele, e tornou-se pior o último estado dessa pessoa do que o primeiro, então está desviada. A Bíblia diz que não suportam mais a sã doutrina, mas estão desviados da verdade e voltaram às fábulas. Amém? Isto é fábula. De dizer que sensualidade e vaidade, né? Dizer que as obras da carne já não são mais obras da carne, mas são os costumes. Dizer que usar shortinho e mini saia não é mais pecado de sensualidade, mas é os costumes. Dizer que pintura, joia e maquiagem não é mais vaidade, não é pecado de vaidade, mas é os costumes, meu irmão. É um cavalo de Troia. É voltar ao lamaçal do pecado, é querer em fábulas. Isso é fábula. Isso não é facto, é fábula. Amém? Então é muito forte esta palavra. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Então só estava aqui a provar o quão idiota é a expressão doutrina dos usos e costumes. O quão idiota ela é. O quão idiota. É preciso ser idiota, meu irmão. Faltar um parafuso. Amém? Faltar um parafuso. Amém? Devemos dizer a expressão doutrina dos usos e costumes ou a doutrina da santificação corporal? Quem fala que a santificação corporal são apenas doutrinas dos usos e costumes é um perfeito idiota, um néscio, a virgem néscia, pois devia dizer doutrina da santificação corporal. E se na realidade se disséssemos que existe doutrina dos usos e costumes, estaria pressuposto que também haveria uma doutrina sem os usos e costumes. E aí estaríamos a ser hereges ao cubo, pois não existe nenhuma doutrina bíblica que não contenha os usos e costumes. Concluímos, pois, que é herege todo aquele, e não traz a mesma doutrina, então não deves receber em tua casa nem o soldar. Concluímos, pois, que é herege todo aquele que diz que a santificação do corpo, ou corporal, a doutrina da santidade, da santificação, é apenas doutrinas dos usos e costumes. E que isso nada tem a ver com a doutrina de Deus. Então, a Bíblia, bem claro, fala dos falsos mestres. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns se desviarão da fé, apostatar é desviar, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo 4:1. Mas houve entre vós falsos profetas, como também haverá falsos mestres, os quais encobertamente introduzirão heresias de perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade.
E farão de vós comércio com palavras fingidas. 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Então é bem claro, meu irmão, é bem claro, isto está-se a cumprir nos dias atuais. Estão-te enganando. Então, estou aqui a provar que não existe na Bíblia essa expressão doutrina dos usos e costumes. Existe doutrina de Deus, doutrina de demónios, que já citei, 1 Timóteo 4, 1 e 2, está aqui. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, se desviarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência. Então existe a doutrina de Deus, dos demónios. Amém? E a doutrina dos homens. Amém, Maria? Glória a Deus. Porque a Bíblia diz, vós invalidais a palavra de Deus por guardares as vossas tradições. Eles tinham uma tradição que quem não lavasse a mão estava em pecado para comer. E diz aqui, em vão me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Bem invalidais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. Então existem 3 tipos de doutrina na Bíblia. Não existe aqui doutrinas dos usos e costumes. Existe doutrina de Deus, doutrina dos demónios e doutrina dos homens. Aquela que nós devemos obedecer é a doutrina de Deus. Em relação aos usos e costumes, eu não meti aqui no quadro, mas existem usos e costumes que são neutros à salvação. Existem usos e costumes pecaminosos e existem usos e costumes que são de acordo com a vontade de Deus. Amém? Isso é para tu entenderes. Aleluia. Ri, palamás, samaia. Oh glória. Amém? Glória a Deus. Olha aí. Os pastores e os pregadores que dizem vós, ou vocês na vossa igreja, que pregais sobre vestes, pinturas, joias e maquiagem. Vocês pregam. Mas nós não pregamos. Na nossa igreja não pregamos usos e costumes, mas só pregamos a doutrina. Sem os usos e costumes. Irão arder nas chamas infernais, pois estão mentindo para o povo. Amém? Porque toda a doutrina tem como conteúdo os usos e costumes, se vem ela de Deus, dos demónios ou dos homens, estão mentindo para o povo e os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Pois toda a doutrina tem como conteúdo os usos e costumes. Estão iludindo a muitos, mostrando um caminho mais fácil para chegar ao céu sem precisar de tanta renúncia. Jesus disse, aquele pois que não renuncia a tudo o que tem, não é digno de ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Ao afirmar ou sugerir que as igrejas que pregam contra o uso de certas vestimentas e enfeites exteriores, que são as vaidades corporais, pregam uma doutrina que é dos homens e não vem de Deus, estão condenando o justo injustamente e denegrindo as santas igrejas de Deus como seitas, aplaudindo o justo e condenando o injusto. Aliás, aplaudindo o injusto e condenando o justo. Estão louvando, é isto, o que justifica o ímpio, o que condena o justo. Tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. O que é que eles estão fazendo? Estão dizendo que o indivíduo que vive uma vida de impiedade, de impureza, vive uma vida de lascívia, vive uma vida de vaidade, não é? Está justificado diante de Deus, porque isso são apenas usos e costumes. E condenando o justo, dizendo que nós somos hereges, nós é que somos falsos mestres, nós é que somos falsos profetas, nós é que estamos errados e estamos a pregar um outro evangelho, um evangelho maldito, anátema. Nós é que estamos ensinando doutrinas de demónios, então estão blasfemando, são abomináveis ao Senhor. Agora aqui para finalizar aqui em relação ao título desta mensagem, eu meti usos e costumes, o cavalo de Troia dos crentes mundanos e liberais. É um cavalo de Troia, aleluia, é um presente, aleluia, envenenado, é algo que as pessoas nércias, menos avisadas, sem discernimento, sem entendimento, ou até os rebeldes que querem arranjar alguém que pregue a favor do pecado dele, a dizer que aquilo não é pecado, que é para permanecer no pecado, vão receber este presente e vão acabar de morrer espiritualmente. Ao receberem este presente, vão comer este presente, está envenenado e eles vão ter uma morte espiritual. Presente envenenado. Este cavalo de Troia, que vão entrar para dentro do coração, dentro da alma deles, dentro da fortaleza deles, e vai destruir essa fortaleza. Amém? Então é bem
É bem complicado. Diz aqui, o cavalo de Troia dos crentes mundanos e liberais. Então quem diz que mini saia, shortinho, pintura, joia e maquiagem, que o batom, o esmalte, o rímel, as unhas de gel, a depilação, tudo isso aí, não, o se calça na mulher, isso aí são apenas usos e costumes. Isso não é pecados, não são pecados. Xarabanaya, labassamanagashuri kontologondou. São crentes mundanos e liberais. Mundanos. Vou provar aqui. Só para concluir aqui, porque é que são mundanos. Amém? 1 de João, capítulo 2, do 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, vamos ver que espírito leva alguém a usar esse tipo. Que espírito leva alguém a se adornar desta forma? Não é? Que até meti ali um stop para não pecarmos, não é? Eu cobri parte da nudez. Que espírito leva uma mulher ou uma jovem a andar seminua, dizendo-se cristã toda pintada, fantasiada e enfeitada? É só se for toda, é só se for exagerado. Onde é que está? Só se for na Bíblia de António, lá vem na Bíblia de Satanás, na Bíblia satânica. Onde é que está? Com um pouquinho não faz mal. A minha Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma coisa ou é pecado ou não é. Pastor, mas há exceções na Bíblia. Há exceções, mas aqui a questão das pinturas, joias e maquiagem não é exceção. Não é exceção, não há exceção. Aqui é regra. Não tem exceção. Não é como o mel, não comas muito mel. Não é? Para que não passes mal, para que não te doa a barriga. Há uma recomendação na Bíblia, há um mandamento para não comer muito mel. Podes comer mel, mas não muito. Mas em relação aos enfeites exteriores, não diz não seja os muitos enfeites. Diz não seja o enfeite das mulheres o exterior, no uso de joias de ouro. Dá exemplos. No frisado do cabelo ou no lustre dos vestidos. Dá exemplos, mas há mais coisas. E se for de prata, também é. E se for de bronze, e se for de bijuteria, e se for rubis, safiras, esmeraldas, pedras preciosas, diamantes, não importa o que é. Enfeite exterior. Não é para usar. Amém? Mas as pessoas insistem. Então o que é que leva uma mulher a se pintar, maquiar, a se enfeitar? É a humildade que ela tem por dentro, diz que é humilde por dentro? Não, é a vaidade. É o pudor ou é a sensualidade? Amém? É o pudor, é a sensualidade, amém? Então, esta é a mensagem, meus amados irmãos, que eu tenho para te entregar. Glória seja dada ao Cordeiro. Esta é a mensagem. O que é que leva uma mulher a usar salto alto? Amém? O que é que leva? É o Espírito Santo? Não. É o espírito de lascívia, de sensualidade e de fornicação, de adultério. A verdade tem que ser dita. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Tem crentes dando lugar ao diabo. Aceitaram a Jesus, o Espírito Santo já começou a trabalhar no seu espírito, mas a sua alma ainda está cativa em algumas áreas, em alguns departamentos. E o seu corpo também. Há áreas que pertencem aos demónios e precisa ser liberta. Amém? Então, aqui diz o que é que leva a isso. É a concupiscência, é o mau desejo da carne. É a cobiça dos olhos e o orgulho, a vaidade, a soberba da vida. É o orgulho, a vaidade que leva a esse tipo de roupas sensuais. E o uso de enfeites exteriores. Amém? Não tem nada a ver aqui com o Espírito Santo. O Espírito Santo não leva ninguém a se vestir assim. Quem tem o Espírito Santo dominando todas as áreas da sua vida não se vai vestir assim e não vai usar enfeites exteriores. Então não tem essa história que um pouquinho não faz mal, só se for exagerado. Isso é a doutrina, não é, dos atuais breianos. Vocês entendem? Dos breianos atuais. Porque os antigos breianos eram de santificação. Eram homens e mulheres que pregavam e tentavam viver em santificação. Amém? Então fica aqui esta mensagem, amém? Fica aqui esta mensagem poderosa. Cuidado com o cavalo de Troia. Não é? Que é esse tipo de mensagens que eles dizem. Não, isso daí não é pecados. Não são pecados, são usos e costumes. Isso não é doutrina de Deus, é doutrina dos usos e costumes. E agora criaram a expressão ainda mais ridícula,
que é a doutrina dos usos e costumes. Pasme-se. Então fica atento, amém? Fica atento, sai fora desses canais quanto antes para que a tua alma não pareça. Sai fora desses canais que distorcem as verdades, amém? Tenho dito, sai dela, povo meu, para que não incorras nas tuas pragas. Tu que não aceitaste Jesus, aceita hoje. Jesus morreu na cruz para te salvar e te perdoar os teus pecados. E tu que estás desviado, ou estás em rebeldia, estás fora da igreja, ou estás dentro da igreja, mas a fazer tudo errado, é hora de abrir o teu coração para esta mensagem. Deus em Cristo te abençoe.